gente está de volta e mostra agora que 25 anos depois da Eco 92, representantes de vários países voltam a se reunir no Rio para discutir novas medidas de controle às mudanças climáticas. A necessidade de proteger o meio ambiente ganhou visibilidade com a Rio 92, que reuniu representantes de 178 países há 25 anos. O objetivo era adotar medidas para preservar o meio ambiente e salvar o planeta. Naquele evento foi lançada a Convenção sobre Mudanças Climáticas, que resultou no Protocolo de Quioto. Esse acordo internacional visava reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa. A partir da Eco 92, não só o mundo mudou em relação à questão da percepção da questão ambiental, como todos os atores sociais mudaram, sabendo que, a partir dessa data, não se poderia tratar a questão ambiental com leviandade e que essa questão deveria necessariamente integrar políticas públicas de Estado. Os desafios atuais ainda são grandes e a preocupação com as mudanças climáticas também. No Rio Clima 2017, foi lembrado que os Estados Unidos, os maiores emissores de gases poluentes no mundo, não aderiram ao Protocolo de Quioto e que, recentemente, o presidente norte-americano anunciou a retirada do país em acordos voltados para o desenvolvimento sustentável. O Brasil, no entanto, conseguiu atingir algumas metas. O Brasil tem um papel muito importante a jogar, é o único país de grande economia em desenvolvimento que avançou metas de redução de emissões em números absolutos. Só o Brasil fez isso entre os países em desenvolvimento. E também temos uma diplomacia que é muito ativa, muito boa articuladora e que está sempre na liderança do processo. O desmatamento no país ainda é uma questão ambiental que preocupa. Tão logo eu assumi, nós conseguimos recompor o orçamento dos órgãos de fiscalização, ICMBio e IBAMA. A curva do desmatamento já começou a ceder. Então eu acredito que essa deva ser a nossa maior contribuição para a gente cumprir o compromisso de Paris, manter o desmatamento da Amazônia sob controle. A gente discute agora a decisão do PSDB de continuar na base do governo. A legenda usou as reformas trabalhista e da Previdência como motivo para permanecer na base. Nós tivemos discursos que, obviamente, incorporam, volto a repetir, aqueles que querem a manutenção dos ministros e o apoio às reformas. Temos alguns que acham o contrário, que os ministros devem entregar os cargos, mas continuarmos com as reformas, ou seja, a reforma, há uma convergência no sentido que nós vamos dar continuidade a essas reformas. O PSDB é considerado um dos partidos mais importantes da base governista. Possui 4 ministros no governo Temer que permanecem nos cargos com a decisão de ontem. O presidente do partido, o senador Tasso Gereissati, negou que a reunião tenha causado um racha entre os integrantes, mas garantiu que a legenda vai continuar monitorando a situação do governo diariamente. Todos os dias nós vamos monitorar os acontecimentos e não tenho a menor dúvida que nós estamos nos esforçando para fazer o que é melhor para o país. Os tucanos não trataram do julgamento do TSE que liberou a chapa Dilma Temer da acusação de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. A ação contra a chapa foi movida pelo PSDB quando fazia oposição ao governo. Ontem à tarde, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo na internet em que comemora o resultado do TSE e diz que foi uma vitória da democracia brasileira. O presidente também faz menção às denúncias de que teria atuado junto à ABIN para monitorar o ministro do Supremo, Edson Fachin, relator da Lava Jato. Temer afirmou que as notícias sobre ele são montadas e artificiais e que não permite interferências entre poderes. Justamente no momento em que saímos da mais grave crise econômica de nossa história, quando havia sinais claros de que as reformas teriam maioria no Congresso Nacional, assacaram contra meu governo um conjunto de denúncias artificiais e montadas. O Estado democrático de direito não admite que as instituições públicas e seus responsáveis cometam ilegalidades sob qualquer justificativa ou motivo.
E o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão preventiva de Andréa Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves. Por 3-2, o colegiado rejeitou o pedido de liberdade por entender que ela ainda apresenta risco de cometimento de novos crimes. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão. Cabral, que já está preso, é acusado neste processo de receber R$ 2.700.000 em propina da empreiteira Andrade Gutierrez entre 2007 e 2011. O dinheiro seria referente a obras no complexo petroquímico do Rio, Comperge. O ex-governador foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na sentença, o juiz Sérgio Moro disse que o crime se insere num contexto de cobrança sistemática de propina indecente sobre toda a obra pública no estado do Rio. A mulher de Cabral, Adriana Anselmo, foi absolvida. Já o ex-secretário do governo estadual, Wilson Carlos, e o operador Carlos Miranda foram condenados a 10 e a 12 anos de prisão. O Rio de Janeiro vai sediar a Olimpíada Internacional de Matemática no próximo mês. A equipe brasileira tem esperança de fazer bonito em casa e conquistar muitas medalhas. Olhe bem para esses rostos. Eles vêm de São Paulo, Ceará, Minas e Pernambuco. Fazem parte da nossa seleção. Bruno, João, Pedro, Jorge, Davi e André não são tão conhecidos quanto Neymar, Gabriel Jesus ou Felipe Coutinho. Talvez nem sejam tão bons com os pés, mas com a cabeça são craques. Esse é o time do Brasil para um dos campeonatos mais importantes do mundo, a Olimpíada Internacional de Matemática, que será disputada no mês que vem no Rio de Janeiro. Todos são medalhistas. Para André, é sua primeira Olimpíada. Dá friozinho na barriga? Como é que é? Essa primeira convocação, como é que é? Ah, claro que dá, né? Tipo, eu mal tava esperando ser selecionado, então, eu fiquei bastante surpreso. Os 6 jovens foram escolhidos de um grupo de 30 melhores estudantes do ensino médio do país, que se destacaram entre 18 milhões de alunos e vem treinando intensamente desde o ano passado. A gente tem essa responsabilidade de jogar em casa, mas os treinamentos são como sempre são. Assim, a gente tem uma preparação intensa ao longo de todo o ano, com treinamentos tanto presenciais quanto listas de exercício que a gente tem que fazer ao longo do ano, tanto para mostrar trabalho quanto para preparar nós mesmos para a prova em si. Essa é a primeira vez que o Brasil vai sediar uma Olimpíada Internacional de Matemática, que esse ano deve contar com a participação de 1.300 estudantes de mais de 100 países. Nosso principal objetivo é melhorar nossa maior classificação até o momento, o 15º lugar conquistado no ano passado em Hong Kong, quando o Brasil trouxe 5 medalhas de prata e 1 de bronze. Para o treinador e responsável pela convocação desses jovens, mais do que uma boa campanha, eles vão servir como inspiração. Levar a mensagem a todos os cantos do país de que a matemática é importante, a matemática é boa, a matemática é divertida e a matemática é também um caminho para o sucesso e para a inclusão social. Além da Olimpíada, o Brasil recebe em 2018 o Congresso Internacional de Matemática, 2 eventos que fazem parte da Bienal de Matemática, uma política nacional para incentivar o gosto pela matéria. E sobre desafiar a seleção treinada por Tite para resolver problemas de lógica, a turma aqui mostra confiança. Se os jogadores da seleção brasileira, como Neymar, Gabriel Jesus, são bons com os pés, com a cabeça eles não ganhariam de vocês, não. Acho que não. Duvido bastante. Feira em São Paulo mostrou as novidades do setor de alimentos orgânicos, um mercado que fatura 3 bilhões de reais por ano. E em Brasília, a Escola da Natureza completou 21 anos, mostrando caminhos para a preservação do meio ambiente para alunos da rede pública de ensino. É o que você confere daqui a pouquinho aqui no NGT Notícias.